Bacana, legal. De volta com tudo no lugar dessa semana. Vamos continuar falando aqui das principais notícias da semana, da TV dos famosos. Aí vamos começando nesse bloco a falar aqui da Record, pelo fato da edição de 2026 do Miss Brasil, marcado para o dia 25 de julho, né, desse mês, será exibida pela Record, marcando o retorno do concurso à televisão aberta após 7 anos. A apresentação ficará por conta de Michele Barros e Natália Guimarães. A dupla foi escolhida após boa repercussão da cobertura do Miss Universo do ano passado na Record News. Tem informações aí do Rick Souza, do canal D. Aí a Rede TV tá apostando em reprises no horário nobre sem novidades na programação. As novidades surgiram na última segunda-feira, agora no dia 6. Ela deu uma reformulada no horário nobre, apostando em atrações já exibidas anteriormente. Tá nas noites de terça, entraram as reprises do Bastidores do Crime, programa que estreou há poucos meses nos sábados, e nas quintas-feiras a emissora resgatou Sob Medida, a atração apresentada pela Daniela Albuquerque e que foi passada originalmente há 13 anos. A mudança também chega nos domingos. O canal vai lançar hoje, estreia hoje o programa baseado em vídeos virais da internet e assume o espaço deixado pela Hora do Zap. Vai lançar o Vê Se Pode, tá o nome do programa. Informações aí do Rick Souza, do canal D. Tá legal? E mais notícias aqui da TV, tá? Agora é o SBT, que o Rafael Bianco, editor-chefe do jornalismo do SBT, deixou a emissora na última segunda-feira após 14 anos. Tá, o editor-chefe, que comandou bastidores de programas como Primeiro Impacto e o Chega Mais, encerrou sua passagem pelo SBT em comum acordo e de portas abertas. Agora ele vai apostar em novos projetos voltados para a produção de conteúdo digital. Informações do Didigo Santini. Aí tem mais notícias aqui também. Tá, agora vamos falar aqui de uma notícia muito triste essa semana, tá? Que infelizmente perdemos aí aos 95 anos Benedito Rui Barbosa, um dos maiores autores da TV brasileira. Tá, ele faleceu aí na última terça-feira, no dia 7, tá, após complicações de uma insuficiência renal crônica. Criador de grandes clássicos da teledramaturgia, tá, ele assinou sucessos aí como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, Sim a Moça, Cabocla, Velho Chico, entre outras novelas que marcaram gerações. O velório foi realizado em São Paulo como parte da cerimônia aberta ao público para as últimas homenagens. Meus sentimentos aí à família do Benedito Rui Barbosa e de todos os fãs das suas obras. Eu admirava e respeitava muito Benedito Rui Barbosa, considerava ele um dos melhores autores de novelas da TV brasileira. Meus pêsames aos fãs e toda a família do Benedito Rui Barbosa. A Gabri Cabrini e o Gabriel Cartolamo iniciaram as gravações de um programa especial que comemorará os 45 anos do SBT. As gravações foram iniciadas, tá, e será exibido em agosto, no horário nobre. A atração vai relembrar grandes momentos da história do canal, além de reunir artistas e conteúdos que marcaram gerações. Parte desse material também deverá ser disponibilizada no streaming Mais SBT. Informações da Ergaro TV. Tá? E a crise está rolando na CBF. Tá? O filho do Gilmar Mendes surge como possível sucessor de Samir Chaud na CBF. Todo mundo está querendo a cadeira. Tá? E ganhou um ingrediente novo, que é a sucessão. Tá? Enquanto Samir Chaud tenta sobreviver ao furacão envolvendo denúncias, suposta amante, viagens de luxo e Operação Abafa, os bastidores já trabalham em outra pauta, que é quem vai sentar na cadeira dele. E um nome de peso começou a circular, o de Francisco Gilmar Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes.
A pergunta agora não é só o tamanho da crise, é quantas pessoas já estão de olho no trono. Informações do jornal O Dia. É um absurdo, por isso que esse é um dos motivos da seleção brasileira ter sido eliminada e não ter ido longe na Copa do Mundo, né, e ter perdido uma seleção de um patamar menor na Europa, que é a Noruega. Daqui a pouco vou comentar sobre a eliminação do Brasil, tá, na Copa do Mundo, que foi absurda. Bom, e falando nisso, né, referente ao SBT, tá, o programa Torcida SBT chegou ao fim após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Porém, o formato não será descartado. A última edição do programa foi ao ar no último domingo, né, no dia 5, após a eliminação da seleção diante da Noruega. Apesar da despedida, a atração comandada pelo Thiago Leifert não deve desaparecer da programação do SBT. A expectativa é que boa parte do formato seja reaproveitada nas transmissões das próximas fases do Mundial, acompanhando os jogos decisivos da competição. A principal mudança será o nome do programa. Com o Brasil fora da Copa, a avaliação é que não faz mais sentido manter o título Torcida SBT. Por isso, o SBT deve lançar uma nova identidade para o pré-jogo das partidas restantes. Informações aí do Rick Souza, do Canal D. E a Adriane Galisteu anunciou a data de estreia da Fazenda 18. O reality rural volta ao ar no dia 14 de setembro, com a Adriane Galisteu novamente no comando da competição. Lamentável essa decisão. O anúncio foi feito pela Adriane Galisteu durante uma participação especial na Casa do Patrão. Além de revelar a data, ela também contou que aproveitou a visita para conhecer a casa e os participantes do reality, destacando que o espaço é diferente da sede oficial da Fazenda. Tá? E, falando aqui na Casa do Patrão, tal, a Record e a Disney vão se reunir para decidir o futuro da Casa do Patrão. As empresas vão avaliar os resultados da primeira temporada e definir se a atração ganhará uma nova edição em 2027. Apesar do bom retorno comercial e dos elogios internos pelo baixo custo da produção, a audiência ficou abaixo do esperado, né? E desde a estreia, o reality soma média de 3,2 pontos na Grande São Paulo e tem perdido a disputa para programas do SBT, como A Praça é Nossa, por exemplo, que chegou a assumir a liderança em alguns momentos. Tem informações aí da Folha de São Paulo. E o SBT está avançando na retomada da dramaturgia e primeira novela inédita será da Leonor Correia. O SBT deu mais um passo no projeto de retomada da dramaturgia e, segundo o jornalista José Armando Vanucci, a primeira novela inédita dessa nova fase será escrita por Leonor Correia. A trama será voltada para o público adulto, ambientada em São Paulo e poderá contar com números musicais ao longo da história. A emissora, inclusive, já apresentou um teaser do projeto a possíveis anunciantes. Antes do acordo com a publicação, ainda de acordo com a publicação, quer dizer, o SBT ainda possui duas sinopses de Iris Abravanel. A intenção é alternar novelas das duas autoras na programação, estratégia semelhante à adotada pela emissora em 2016. Na época de Carinha de Anjo, a estreia da nova produção está prevista para 2027. E a Cazé TV anunciou mais uma novidade, tá? A transmissão dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. A confirmação foi feita durante a cobertura da Copa, em uma ação com Casimiro e Luiz Felipe Freitas. A plataforma exibirá gratuitamente no YouTube pelo menos 500 horas de competições ao vivo. Os direitos digitais serão compartilhados com a Globo e o acordo também inclui a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e dos Jogos da Juventude. Com o anúncio, a Cazé TV amplia ainda mais seu portfólio de grandes eventos esportivos, que já reúne competições como a Premier League e a Eurocopa, igual eu informei anteriormente. Além disso, com o início da nova fase, a novela Quem Ama Cuida bateu recorde de audiência e alcançou 25 pontos na Grande São Paulo. Além dos números, a trama de Valci Carrasco e Cláudia Souto também movimentou as redes sociais
e recebeu elogios de parte do público pelos acontecimentos nos últimos capítulos. Tá, e antes da Globo bater o martelo sobre o futuro do Altas Horas, um novo nome ganhou força aí nos bastidores da emissora. Trata-se de Lázaro Ramos. Com contrato até o fim de 2027, Serginho Groisman ainda não tem permanência garantida. Por isso a Globo já estuda aí possíveis sucessores para manter o perfil do programa, marcado por entrevistas, encontros entre gerações e grandes debates. Lázaro Ramos entrou na lista aí de cotados, mas outros nomes também seguem sendo analisados pela Globo. Informações aí da Carla Bittencourt, do portal Léo Dias. Tá, e o Cazé TV é acusado de não pagar influenciadores que participaram da cobertura na Copa. Tá, uma informação grave que apareceu essa semana. Tá, segundo uma reportagem da revista Veja, que ela revela a denúncia feita pela influenciadora Raquel Gonçalves, envolvendo a cobertura da Copa. Segundo a publicação, ela afirmou que participou de reuniões, gravou conteúdo e teve gastos para produzir o material, mas disse que não recebeu pagamento e nem ajuda de custo. Ainda de acordo com a Veja, a criadora de conteúdo também afirmou que o vídeo gravado não foi ao ar e que em nenhum momento foi informada que o projeto seria voluntário. Após o relato, outros influenciadores disseram ter vivido situações semelhantes. Procurada, a Cazé TV não havia se manifestado até a publicação da reportagem. Vixe Maria. Tá? E a X Esportes decidiu não renovar o acordo de direitos esportivos firmados com a Disney e agora vai concentrar sua programação em pacotes próprios de diferentes modalidades. Com isso, competições como a Premier League, La Liga, Série A e outros torneios deixarão a grade da X Esportes. A estratégia agora será apenas investir em direitos próprios. Mesmo com a mudança, a X Sports continuará exibindo eventos com a Bundesliga, Série B do Brasileirão, Libertadores Feminina, NBB, Liga Nacional de Futsal, NASCAR, WSL e outras competições. Nos bastidores, a emissora acredita que o novo modelo dará mais autonomia e fortalecerá o canal na TV aberta. Tá, agora falando aqui né, referente ao delay. Tá, a Globo e o SBT estão tentando entender por que o delay não afastou o público da Cazé TV durante a Copa. Os executivos das emissoras tentam entender por que o atraso na transmissão pela internet não afastou o público da Cazé TV. A avaliação é que muitos torcedores preferiram acompanhar toda a programação do canal do Cazé TV sem precisar trocar de transmissão ao longo do dia. Vamos ver aí como que as emissoras vão avaliar o desempenho da Cazé TV aí mesmo com a campanha do delay. Tá aí falando da Fazenda, tá? A nova temporada promete chegar com mudanças importantes. Segundo informações do Flávio Rico, a edição contará com 22 participantes, sendo 11 homens e 11 mulheres, sem a presença do paiol ou infiltrados. A grande novidade ficará por conta da primeira semana do reality, que terá uma dinâmica diferente e poderá mexer no elenco, com possibilidade de eliminar peões ou até colocar novos participantes no jogo com a participação do público. Tá legal? E a Record surpreendeu ao adquirir o Caim Tentação para sua programação internacional. A novela estrelada por Silvia Navarro será exibida pela Record Europa, Record Américas e Record África. A estreia é marcada para o dia 20 de julho. A novela é inédita no Brasil e nunca passou pelo SBT. Porém, segundo informações aí do portal Alta Definição, a produção não poderá ser exibida na TV aberta brasileira por conta do contrato de exclusividade firmado entre a Televisa e o SBT. Tá? E além do Galvão ter narrado aí o jogo da França e Marrocos, tá, com a vitória da França exibido na última quinta-feira, o Galvão Bueno vai narrar as semifinais e a final da Copa do Mundo no SBT. Isso é informações do Flávio Rico. Tá? Já Thiago Leifert vai também narrar aí as transmissões, vai narrar enquanto isso as transmissões aí do terceiro lugar da Copa.
Tá? E o Romário, deu ruim pro Romário, tá, gente? A justiça determinou a penhora do cachê do Romário na Cazé TV para quitar uma dívida milionária de 32 milhões que se arrasta há anos. Tá? As informações é do site Metrópole, da coluna da Manuela Alcântara. A decisão da Justiça do Rio envolve um processo antigo relacionado ao fechamento de um bar que teve a participação do Romário. A determinação pede que o Cazé TV apresente documentos do contrato firmado com Romário, incluindo informações sobre pagamentos, valores e possíveis empresas envolvidas na contratação para a cobertura da Copa. A dívida teve origem em um acordo feito após problemas envolvendo o Café 11 Bar. O processo se arrasta há anos e já resultou em outras medidas contra o patrimônio do Romário. Tá legal? A gente já volta aí com mais notícias da TV e dos famosos, tá junto com o assunto da semana. Agora tem uma música do Robinho e da Marvila. Antes uma breve mensagem, depois da música, um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.